e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água do poço. Tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me impedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondendo disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde tens da água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Cadê? Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte a jorrar, aleluia a Deus, para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui retirar. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens também não é teu. Isso disse-lhe com certeza, ou com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adorava neste monte, e vos diz que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte e nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura os tais como assim o adorem. Amém? Possa sentar adorando ao Senhor Jesus. Louvado o nome do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, uma palavra ao qual o Senhor colocar em meu coração, a falar de uma mulher de Samaria, ou uma mulher samaritana. Eu lendo essa passagem, irmãos, e vendo que Jesus ele disse nas suas escrituras que era necessário que o Senhor passasse por Samaria. Aleluia. Eu vejo Jesus, ele com um propósito de salvação. Eu vejo Jesus com o propósito de trazer alegria a uma pessoa. E eu começo a me deparar e vendo essa leitura bíblica, como eu leio, que Jesus ele tem uma estratégia quando ele quer salvar alguém. Jesus ele tem uma estratégia quando ele quer, aleluias, fazer com que alguém receba a sua salvação. E eu começo a ver e a enxergar esse texto e vendo quão grande é o amor de Deus para com aqueles que Ele ama. A gente vemos que os judeus não se comunicavam com o samaritano e vice-versa. Louvado o nome do Senhor Jesus. E vemos que Jesus ele para logo em frente a um poço, aleluias, ao qual sabia que aquela mulher iria estar indo ali retirar a água. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia aqui diz, irmãos, que Jesus ele chegando
a este lugar, ele estava cansado da sua trajetória. Vemos que quantos no dia de hoje também se encontram cansados. Quantos no dia de hoje se encontram assim também cansados, fazendo a obra do Senhor. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele se cansou da caminhada, da trajetória, porque a caminhada que eles andavam não era como nós hoje. Hoje nós temos Uber para ir para a igreja, para ir visitar, aleluias. Hoje nós temos carros para nos levar, mas naquela época, os únicos animais que eles tinham era para levar os alimentos, para levar eles ali as suas coisas, para poder, quando eles ficavam em cidades, ele não tinha paradeiro, ele não tinha destino certo. Então, em determinado tempo, eles tinham que mudar do lugar que eles se encontravam. Então, os animais que eles tinham eram simplesmente para carregar suas bagagens. E ali eles faziam suas trajetórias em pé. E não era a trajetória daqui no Cocaia, daqui no Vila União, não era daqui no centro, não, era uma trajetória. E essa trajetória durava horas e horas de pé, debaixo do sol escaldante, aleluias, nos meios dos desertos, ao qual o calor era insuportável. E ali o povo, eles se cansavam, porque o calor era terrível. E eles não tinham casas para que eles batessem na porta pedindo um copo com água para saciar a sede. Eles carregavam ali uma botijinha, um saco que ali armazenava uma quantia de água, para que eles, de tempo em tempo, eles pudessem saciar a sua sede. E tinha que ser de pouco, porque se eles tomassem com vontade, não sobraria para poder terminar os seus percursos. E a Bíblia diz que ele para durante esse poço, e quando ele para naquele lugar, ele fala para os seus discípulos ir à cidade comprar comida, aleluia. Mas essa estratégia, aleluia a Deus, era porque o que ele tinha que fazer na vida daquela mulher, o seu discípulo não podia estar participando. Porque muitas das vezes, quando Deus ele quer fazer algo na minha tua vida, irmãos, é necessário que ele tire alguém para que ele possa fazer o sobrenatural acontecer. Porque tem pessoas na nossa vida que elas não estão preparadas para poder ver e crer que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais aquilo que nós esperamos. E quando Jesus ele afasta algo de nós, é porque ele tem algo grande a fazer na nossa vida. Que pessoas que estão muitas vezes do nosso lado não estão preparadas para contemplar com a glória que Deus vai fazer sobre a tua vida. Então é necessário que ele afaste pessoas para que ele fique você e ele só, para que ele possa realizar o desejo do seu coração. A Bíblia diz que chega meio-dia, essa mulher ela vem como de costume tirar água do poço para beber. E Jesus ele começa a conversar com essa mulher e diz para aquela mulher: me dá-me de beber. E aquela mulher questiona ele: como é que sendo tu judeus me pede água de beber uma mulher samaritana? Vós sabendo tu que nós não se comunicamos, não podemos estar tendo esse diálogo. E principalmente naquela época era pior, irmãos, porque naquela época o homem não podia ser encontrado falando com uma mulher sozinho. Ele tinha que ter alguém do lado, tinha que ter outra pessoa do lado como testemunha, para que não pudesse acontecer algo pior. Porque, irmão, quando a pessoa ela quer fazer o mal, ela tem as suas estratégias. E ali, se o homem se deparasse conversando com uma mulher sozinho, irmãos, eles teriam castigo e não podiam. E hoje é diferente. Vemos que hoje as coisas estão mudadas. Louvado o nome do Senhor Jesus. Hoje vemos, irmãos, nas igrejas atualizadas de hoje, que tem pastores que eles deixam as suas esposas para poder ir para os cultos com outras mulheres, com as outras irmãs dos cultos. Aleluia, porque as irmãs, as próprias mulheres não querem acompanhar muitas das vezes o marido, ele se acha com direito de acompanhar com outras mulheres, achando que não dá nada. Mas sabemos que tudo isso, irmãos, é questão de momento, para que a gente veja o que está acontecendo no meio do povo de Deus, os escândalos. Por quê? Porque no primeiro momento, irmãos, a pessoa não vai se escandalizar. Para ela é um ato normal, não está acontecendo nada, mas no decorrer da sua caminhada, a pessoa ela vai, aleluia, vai dando ouvido às coisas de Satanás, e ele vai começando a enxergar as pessoas com um olhar diferente, ao qual não era para ter olhado. Assim como a gente vê na história de Davi, louvado o nome de Jesus, que quando Davi ali, ele está no seu palácio, ele começa a observar Betseba,
do seu palácio, ele começa a achar uma mulher admirável, uma mulher desejável. E aí ele começa a sentir interesse. Não foi de agora, mas ao decorrer da sua trajetória, quando ele se deparava ao subir do seu palácio e ver, ele se deparava a olhar logo para onde estava aquela mulher. Porque o seu olhar começou a sentir um desejo diferente. Então vemos que Jesus, ele se depara conversando com esta mulher. E ali Jesus manda os seus discípulos ir buscar comida. E nessa trajetória, no meio tempo, Jesus começa a falar com essa mulher interroga ele, dizendo: como é que tu me pede, sendo tu judeu, sabendo que eu sou samaritano? E nós, talvez ali aquela mulher estava preocupada, olhando para um lado para o outro, sabendo o que eles vão pensar de mim. Vão me defamar, falando que eu sou uma mulher do mundo, que eu sou uma mulher, uma garota de programa, porque estou falando com um homem sozinho, num lugar desse, sozinho, não tem ninguém aqui com nós. O que vão pensar de mim? Talvez deve ter passado de diversas maneiras pensamentos na mente dessa mulher. Mas essa mulher começa a interrogar Jesus, e Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu daria. Tu pediria, ele te daria água viva. E eu vejo essa água, irmão Jesus falando, eu vejo hoje nós, que provamos dessa água. Nós que estamos aqui provando dessa água viva, ao qual Ele nos deu a de beber. E qual seria essa água viva? Não é essa água que está jorrando aqui, não, irmão. Aleluia a Deus, não. Não é aquela água que nós dá no rio de pega para matar a sede, não. Essa água que Jesus ele nos apresentou é Ele si próprio. Ele é a água viva. Ele é a própria fonte de Deus. Ele é aquela água que quando nós estamos nele, nós não temos mais prazer. E aleluia, está no mundo. Então isso é a água viva. A água que nos mata a sede. Nós estamos em Cristo, nós não temos mais prazer de estar nas coisas do mundo, praticando as coisas do mundo, bebendo dessa fonte do mundo, ao qual o mundo tem nos oferecido, ao qual é prostituições, bebidas, drogas, aleluia, contendas, baladas, ou coisas assim que nos afastam outrora da presença de Deus. Então essas fontes, Jesus ele está falando: se você, aleluia, conhecesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria a água viva. E qual é a água? É a presença dele dentro de nós. É que quando nós entregamos a vida para o Senhor, Ele vai, aleluia, Deus, habitar o teu Espírito sobre nós. E esse Espírito Santo vai fazer que nós não tenhamos mais sede com as coisas deste mundo. Essa água que Ele está apresentando para aquela mulher, Ele queria simplesmente um pouquinho daquela água ali, que só ia só matar a sede dele por aquele momento. Mas a água que Ele tinha a oferecer para aquela mulher era uma água que ia jorrar para muitas vidas. Que através da vida dela, irmãos, não só ela ia matar a sede, mas através da vida dela, da sua transformação, ela ia conseguir levar essa água para muitas pessoas. E através de muitas pessoas, aquela água ia jorrando para outras pessoas. E é assim que Jesus ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Que nós fizemos parte dessa fonte. E será que você está levando essa água que você é para a vida daqueles que estão necessitados da água? Jesus ele está dizendo para mim e para você: nós estamos nele, nós estamos na fonte que jorra da água de Deus. E se nós fizermos parte dessa fonte, nós temos que levar esta água para aqueles que estão sedentos também. E será que nós estamos levando esta água? Essa água que é Jesus que habita dentro de nós, para que não só nós tivemos essa necessidade de não estar mais no mundo, mas aquelas pessoas também sair como nós saímos e também ali saciar a sede deles com a presença do Espírito Santo. Porque enquanto as pessoas não conhecem a verdade, ela não vai ser liberta. Enquanto ela não conhece a verdade, é porque nós não estamos levando a verdade para elas. Porque ela só conhece a verdade quando nós levamos a verdade. Para que a verdade vai libertar a pessoa. Não é o pastor que vai nos libertar, não é o obreiro que vai libertar, não. É através de nós levarmos o alimento é a palavra. É a palavra da vida eterna que vai libertar o povo da escravidão. Por isso que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Qual é a verdade? Qual é a verdade que vai libertar eu e você, irmãos? A verdade é essa, que eu estou todo pecaminoso, estou todo errante, e eu quero que a igreja passe a mão na minha cabeça e fale assim: pastor, continue assim, você está, parabéns. Pastor, Deus ele vai te levar para o céu, continue assim. Não, irmãos, é mentira. A verdade é: pastor, se converte, que se você permanecer, você vai para o inferno. A palavra é pesada, é dura, mas é a verdade, irmão. Eu não posso ficar sendo enganado, iludido com mentiras, com pessoas passando a mão na minha cabeça para poder, aleluia, eu ser agradar dela e sabendo que eu vou para o inferno.
E a Bíblia diz que essa mulher, irmãos, ela pegou e começou a ver que Jesus era diferente e disse: Senhor, me dá dessa água então para eu beber, para que nunca mais eu retorne neste poço e venha pegar essa água que eu vou voltar a ter sede. Então ela obteve o interesse de conhecer qual é essa água que ele quer me oferecer. Porque se eu estou de frente a uma fonte, que eu tomo a água e mato a minha sede, ele está dizendo que tem uma água que é melhor do que essa, que eu não vou ter mais sede. Essa água é só para se deparar e olhar para nós e ver quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos com Cristo. Essa água é quando nós se deparamos, olhamos, estamos num ambiente que não convém nós estar, mas nós estamos, para ser a diferença, e o povo olhar para nós e respeitar e falar assim: não, eu não vou te oferecer porque você não bebe, você não tem cara que bebe, você não tem jeito que fuma, você não tem jeito que é de balada, eu não vou te convidar. Porque eu vejo em você uma luz diferente. Então essa luz é a fonte que tem em nós, é a fonte do Espírito Santo. E essa fonte, ela tem que ser, irmãos, contagiada. Aonde nós estivermos, o povo que estiver do nosso lado, ele tem que sentir, aleluia a Deus, a presença que há em nós. Aquilo que eles estão sentindo, irmãos, o que nós temos dentro de nós tem que impactar o que eles têm. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. É como você está andando numa rua escura, sem luz. Mas parece que você é um vagalume no meio dessa estrada. Que você vai andando e aquela luz vai ofuscando e vai trazendo caridade a um ambiente que se encontra em trevas. Então é isso que Jesus ele quer passar para nós. Que nós estamos nele e nós somos parte dessa fonte. E essa água que nós hoje temos, que nós provamos, que ele nos ofereceu, não é só para nós, mas sim para aqueles que se encontram também com sede. É para aqueles também, irmãos, que ainda não têm essa força que nós tivemos de entregar o caminho ao Senhor, de poder fazer parte dessa dádiva, de fazer parte do Cristo que há em nós, de nós sermos servidores do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus começa a conversar com essa mulher e Jesus fala para essa mulher: vai, traz o teu marido até aqui, vai lá buscar o seu esposo. E a Bíblia diz que essa mulher olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E Jesus responde para ela: sim, disseste bem que você não tem marido, porque se tivesse 5 e nenhum desses 5 era seu, então pouco é esse que você se encontra, já é o 6º. E naquela época, irmão, todos esses homens que passou perante essa mulher, eles deram a essa mulher carta de divórcio. Então por isso que essa mulher, ela teve esses casamentos. Por isso que essa mulher, ela foi casada durante 6 vezes. Porque cada um que casava com ela, chegava um momento que se despojava dela e dava carta de divórcio. E ela se sentia livre. Mas para muitos irmãos entendem que essa mulher era como se fosse uma garota de programa, porque ela saía com muitos homens. Não. É porque todos que ela teve deram carta de divórcio e ela se contava só. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus revela essa mulher e ela começa a entender que ele é o Messias, que verdadeiramente ele era um profeta. O que eu acho interessante, irmãos, dessa fonte que há em nós é quando nós provamos delas. Foi no momento que nós ficávamos batendo cabeça neste mundo, batendo cabeça, e quando tinha oportunidade ia para a igreja. E todas as vezes que alguém que tinha dessa fonte vinha até nós, que Deus nos mandava, eles revelavam para nós. Ele não só trazia uma mensagem, a palavra da salvação, a que liberta, não, ele trazia algo sobrenatural para que nós pudéssemos entender que só ele tinha dessa fonte. E aí ele começa a usar aquelas pessoas que eram enviadas por ele, que faziam parte dessa fonte, para revelar o oculto, profundo, escondido, que só nós sabíamos. Que nem às vezes nosso cônjuge ou as nossas esposas, os esposos ou pessoas que convivem com nós, filhos e filhas, pai e mãe, não sabem o que nós passamos, a não ser nós mesmos em Cristo. Aí Deus envia essas pessoas que têm essa fonte para nos oferecer da mesma fonte, e aí eles começam a revelar o que só nós sabemos, e aí a gente começamos a entender que Deus existe e que só há Ele que pode salvar e libertar. Glória a Deus, aleluia.
Porque enquanto ele estiver usando pessoas para falar o que nós sabemos, nós não vai dar ouvido. Nós não vai acreditar. Nós vai falar, se alguém contou da minha vida para essa pessoa, aí então é. Mas o que é gostoso servir a Deus dessa fonte, é por isso que ele diz que aquele que beber dessa fonte não vai ter mais sede. Você não vai ser mais enganado. É porque ele não só mostra para nós o nosso erro, mas como ele vai lá no profundo, e no oculto e no escondido, aonde que ninguém conhece. Aonde que só você se depara a você e ele só chorando nas madrugadas e dizendo, Senhor, para mim já deu. Eu vou parar. Eu vou tirar minha vida porque não aguento mais esse sofrimento. Eu vou morrer porque eu não aguento mais viver nessa vida. E aí você começa a falar, você e Deus em espírito. Então só Ele sabe o que você está passando. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está sondando o nosso pensamento. Enquanto nós estamos andando, Ele está contemplando os nossos passos. Então só Ele sabe, irmãos, o que você tem passado, o que eu tenho passado. Só Ele sabe o quanto a gente tem chegado muitas das vezes aqui, carregado por Ele. Só Ele sabe quantas vezes nós saímos da nossa casa, o nosso pensamento arder e vir para cá, mas o coração, irmãos, apita e falando assim, não vou. Só Ele sabe. E a Bíblia diz que essa mulher, ela começa a entender que ele era um profeta. Ele era um profeta. Irmãos, essa fonte que é em você, ela não pode se acabar. Essa fonte, ela não pode se acabar. Porque vemos, irmãos, que quando você está numa terra que não tem água, não tem mangueiras, não tem canos, não tem ligações para você fazer ligações, então você tem que fazer o que? Poço. Na época, eu sou dessa época ainda, eu peguei esse tempo de poço, que nós tínhamos que fazer poço para poder beber água. Tem minha filha tia aqui, ela tem a casa ainda, ela tem um poço daquele tempo. E ainda eles tiram dessa água, desse poço. Antigamente tirava para beber, mas hoje eles tiram aí para poder jogar no quintal, lavar roupa. Mas ainda eles utilizam dessa água. Ainda que tenha canalização dentro de casa, mas ainda eles utilizam desse poço. Porque é uma fonte. Eles não deixaram essa fonte acabar. Aleluia, meu Deus. Eles permaneceram cuidando dessa fonte. Será que você está cuidando da fonte que há dentro de você? Será que você está fazendo de tudo para que essa fonte dentro de você não se perca, não se acabe? Louvado o nome do Senhor. Porque não adianta eu só ter a fonte, irmãos, achar que só eu tenho que beber dessa fonte, sabendo que meu irmão precisa dela também. Que meu irmão precisa conhecer dessa fonte. Para que através dessa fonte ele venha ser liberto. O conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós provamos dessa fonte, foi quando nós começamos a conhecer a verdade. Para nós chegar até essa fonte, nós temos que conhecer primeiramente a verdade. Porque através da verdade ela vai dando força para que nós venhamos se libertando das coisas do mundo, para nós chegar até o momento de conhecer verdadeiramente a fonte. Primeiro conhecemos a palavra.